E o mercado da soja na Bolsa de Chicago segue caminhando de lado. Nem muito para cima, nem muito para baixo, oscilações bastante tímidas desde o início da semana. Natural que isso se dê no momento de mercado climático, espera pelo relatório da Conab, pelo relatório do USDA. É uma semana que novas notícias vão chegar, podem confirmar ou não um cenário que o produtor está esperando, mas para Chicago é semana de cautela. Agora, será que há outros fatores também interferindo nessas baixas, apesar de tímidas, de limitadas, que também estão chegando para construir esse cenário? Perguntas para a gente fazer para Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, já conosco na tarde de hoje, para entendermos esse fechamento do mercado por lá, mas saber também quais são as consequências para o Brasil. Luiz, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você conosco. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz, é uma semana que costuma ser mais tranquila mesmo para o mercado, mais morna, né? Pois é, Carla, apesar de que a gente está esperando por novidades aí, né, principalmente com relação ao USDA, né, o USDA deve entrar nessa onda, digamos assim, de cortes, né, que a gente está fazendo na safra brasileira, aí, várias consultorias no Brasil, até fora dele. Nós, inclusive, já cortamos um pouquinho a produção, o potencial produtivo brasileiro. Então, apesar de que o USDA deve confirmar isso, o mercado está um pouquinho de lado, embora esteja um pouco mais fraco que algumas semanas, né, alguns dias atrás. Mas também a gente não pode esquecer que não é só o Brasil que conta, né? A gente vem batendo nessa tecla há um bom tempo, que a gente tem que ficar atento, o mercado tem que ficar atento, os produtores têm que ficarem atentos à questão da Argentina, que em 2023 saiu do jogo, digamos assim, de alguma forma. E agora em 2024 deve voltar com uma produção cheia, deve voltar a exportar mais farelo e óleo, que o Brasil acabou ganhando uma parcela importante da Argentina em 2023 pela quebra histórica que eles tiveram. Deve importar menos soja do Brasil, que também foi uma coisa muito importante nesse ano, né? Tem muita gente que não está comentando isso, mas isso ajudou a gente ter um número de exportação, inclusive, maior do que a gente estava esperando. Né, eu me lembro que lá por junho, meio do ano, a gente estava falando de uma exportação de 98 milhões para o Brasil e a gente está batendo 100, 101 milhões. Né, muito porque a Argentina teve que importar soja brasileira como ela nunca importou. Né, normalmente ela importa 300 mil toneladas, 500 mil toneladas, por questões logísticas locais, assim, de fronteira. Nesse ano ela teve que importar praticamente 4 milhões. E agora, em 2024, a Argentina voltando a bater uma produção cheia, ela deve importar menos do Brasil. Então, a gente já perde uns 3 milhões que a gente teve a mais, que a gente não deve mandar para a Argentina. A Argentina deve roubar um pouquinho da exportação brasileira, mesmo que pouco, né? Porque no grão ela compete pouco com o Brasil. Mas, querendo ou não, também pode mexer no nosso número. Pode roubar um pouco da nossa exportação de farelo e óleo e colocar mais soja no mercado, né? Isso que mais importa. Então, o produtor, o mercado não pode esquecer que não é só o clima no Brasil, não é só o problema brasileiro, que de fato existe, né? Um problema principalmente no Mato Grosso. Não é só isso que o mercado está olhando. O mercado olha para o todo e o todo conta também com essa produção argentina que provavelmente vai compensar alguma perda no Brasil. Né? Por mais que o produtor não goste, a gente tem que fazer as contas e as contas estão apontando para isso, estão apontando para uma produção sul-americana maior, né? E aí Chicago, né, como eu falei, apesar de olhar para o USDA agora de sexta-feira que deve cortar a safra brasileira, ele não esquece que tem a Argentina, e a Argentina está se encaminhando para uma safra cheia aí e resultando, né, numa produção sul-americana maior. Inclusive, até esse momento, eles estão avançando de forma bastante considerável com o plantio, né, Luiz? Como é que está a condição de clima e quais são as expectativas e projeções das safras para a Argentina? A gente teve um início de plantio, eles plantam um pouco depois de nós, né? Eles plantam quando a gente está com metade da área plantada, eles começam a plantar. Né? Eles plantam muito mais próximos do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o último estado que planta no Brasil. No início, ali em meados de outubro, meados de novembro, início de novembro, a gente teve o clima estava um pouquinho mais seco, né? Principalmente no final de outubro ali, o que impactou muito mais a área de milho, né? Porque a janela de soja é a partir de novembro. Mas o clima melhorou, os trabalhos de plantio estão evoluindo bem por lá, e as previsões climáticas são boas, a verdade é essa. Né? A gente deve ter chuvas regulares aí nas próximas semanas. As previsões para os meses de janeiro, fevereiro e março também são positivas, não aponta nem para um excesso de umidade, nem para uma falta, está apontando praticamente para um clima regular, né, que é exatamente o que a soja precisa.
Então, assim, é difícil a gente falar nesse momento, olhando para mapas, que a Argentina não vai ter uma safra cheia. Óbvio que o clima pode mudar, a gente tem que ter toda a confirmação, obviamente, dos mapas, né? Mas olhando para o que a gente tem hoje, que são essas previsões, né, que apontam para o clima positivo, a gente não pode falar em nada menos do que uma safra cheia na Argentina, né? Inclusive com uma área superior a que a gente estava esperando inicialmente. Tem lá a Bolsa de Rosário, já está falando uma área acima de 17 milhões de hectares. A gente estava inicialmente com uma área de 16,5, mas o próprio problema do milho que eles tiveram lá por outubro pode ter feito alguma migração de área para soja. Então, assim, Carla, é realmente um cenário mais provável de safra cheia na Argentina. Nós, safras, estamos trabalhando com uma safra de 48 milhões, com um viés positivo, podendo chegar a 50 milhões de toneladas. Lembrando que em 2023 a Argentina colheu 21, 22 milhões. Então, é mais que o dobro da produção argentina, né, que deve entrar em 2024. E é só fazer a conta, né? Uma safra brasileira de 2023 com 156, 158 milhões, uma safra argentina de 21, 22, mesmo que o Brasil perca mais agora e a gente colha a mesma coisa que o ano passado, ou até um pouco menos, 155, a Argentina vai botar 25, 27 milhões a mais. Então, é mais soja sendo produzida na América do Sul, tem tudo para ser assim. De novo, obviamente, tem toda a questão climática argentina ainda para a gente confirmar. E esse é o principal vetor negativo que a gente enxerga aí, principalmente a partir da colheita brasileira que começa aí em meados de janeiro, início de fevereiro. Luiz, quando a gente pensa numa safra de 48 milhões, podendo chegar a 50 milhões, a gente está falando de uma safra regular para a Argentina, era o que deveria ter sido colhido já na temporada anterior, né? Ou seja, o mercado vai voltando a se equilibrar, talvez, com a sua oferta. Exatamente. A Argentina vem de 3 safras problemáticas, né? O Brasil também teve alguns problemas nos últimos 3 anos, principalmente em 2020 e 2022, né, com a quebra aí histórica no sul também, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, mas a Argentina vem, ano após ano, nos últimos 3 anos, uma safra inferior à outra. Então, sim, há uma safra regular de 48, né, se de fato se confirmar 48, 50. Obviamente que a produtividade média argentina é inferior à do Brasil, mas mesmo assim tende a levar a essa safra regular de 48, 50, que é uma safra bastante importante, que, como eu falei lá no início, coloca a Argentina de volta no jogo, de alguma forma. A Argentina vinha perdendo importância, né, principalmente no mercado exportador nos últimos anos, exatamente porque ela vinha tendo problemas, além dos problemas de produção, além dos problemas econômicos que já são clássicos na Argentina. E, inclusive, isso é importante, né? É um ponto também que a gente tem que ficar atento, né, Carla? Que a gente tem um governo novo. Lá vem ele. Se fosse o Massa, o presidente, né? Ou seja, a manutenção do grupo que governava a Argentina, que vem governando a Argentina há um bom tempo, a gente não poderia esperar nada menos do que a manutenção dos problemas, né? A gente não poderia esperar nada muito diferente do que vinha acontecendo, são os mesmos que iriam estar lá. Agora, com esse novo presidente e pelo posicionamento que ele demonstrou ao longo de toda a campanha, a gente tem que esperar alguma coisa diferente. E no caso da soja, no caso do agro, de uma forma geral, a gente pode esperar, acho que não vai ser no primeiro momento, tá? Mas é possível que aconteça alguma mudança na questão das retenções. E aí, digamos, que diminua as retenções ou tire as retenções, né, que seria o caso mais extremo, a Argentina ganha mais competitividade no mercado internacional e acaba tirando mais competitividade do produto brasileiro aqui na América do Sul. Então, são vários os fatores aí que a gente tem que apontam para baixo, de uma forma geral, né? E o produtor muitas vezes não gosta que a gente fale, né, que o cenário não é muito favorável e tal, mas a gente tá tentando montar esse quebra-cabeça e nesse momento, né, que a gente está montando, esse quebra-cabeça está apontando para um cenário de preços mais pressionados a partir da colheita brasileira, né? Então a gente tenta olhar para isso, tenta ver essa realidade aí. Obviamente que as coisas podem mudar ainda, mas são possibilidades aí que a gente está enxergando que são grandes as chances disso acontecer. E isso, de fato, essa competitividade não, a gente está falando de soja aqui, mas do agronegócio argentino tende a mudar, ou pelo menos dar outros sinais nesses próximos 4 anos, é o que a gente precisa pôr na conta, principalmente na formação dos nossos preços, né, Luiz? Exatamente, como eu falei, a Argentina voltando para o jogo, a gente tem uma mudança importante aqui, né, não só de produção sul-americana, mas também de competitividade aqui na região, né? A gente não pode esquecer, a Argentina sempre foi, né, há muitos anos, mas há muitos anos é o maior exportador do mundo de farelo e óleo, né? Isso é muito importante porque isso mexe com esmagamento no Brasil, mexe com consumo para esmagamento para a gente exportar. Então a gente pode ter algumas mudanças nisso
se de fato a Argentina ganhar competitividade, principalmente se houver a retirada das retenções. Então é algo muito importante, né, cara? Não só na soja, como no milho, no trigo, enfim, vários outros produtos. A Argentina é um grande produtor, né, embora inferior ao Brasil, né, em termos de volume aos Estados Unidos, ela é um grande produtor, é um grande player mundial desses grãos, e ela voltando com força para o jogo aí muda o quadro de algumas dessas commodities. Então é importante a gente acompanhar o que vai ser feito aí nesses próximos anos aí com relação à Argentina, não só na questão econômica, né, diretamente falando, mas também a questão cambial, que pode ter algumas mudanças. Então existem muitas incógnitas, né? Então a gente tem que acompanhar bem de perto. Luiz, embora a gente saiba que muita água ainda tem para passar embaixo da ponte brasileira, quando a gente olha para a safra 23-24, o que o mercado já entendeu da nossa safra, Luiz? Porque a Argentina começa a plantar um tiquinho depois, então a gente vai buscar entender agora o que vem da safra argentina, o que deve vir pelo menos uma safra regular. Agora, o que o mercado já sabe efetivamente, já absorveu efetivamente dos problemas que a gente registra aqui? O que a gente pode registrar de reflexos no mercado em Chicago e o que pode ainda acontecer? Bom, o mercado já entende, de uma forma geral, que a safra brasileira não vai ser a produção não vai atingir o que ela poderia atingir. Tá? O potencial produtivo brasileiro não vai ser alcançado nesse ano, né? A gente está esperando já por produtividades mais baixas, principalmente no centro-norte do país, mas principalmente no Mato Grosso. Lembrando, né, que ainda eu entendo que ainda é cedo para a gente mexer em potencial produtivo do norte e do nordeste, né? A gente tem uma lembrança bem recente, de 2021, a gente teve um cenário muito parecido com falta de chuvas no norte e no nordeste, exatamente no final do ano, nos últimos 2 meses, novembro e dezembro, eu me lembro que foram muito secos. E se começou a se colocar em xeque a produção do Mato Piba, né, enfim, do norte e nordeste como um todo. Só que, a partir da virada do ano, as chuvas chegaram e salvaram a safra do norte e do nordeste. A verdade é essa. Então, eu acho que é muito cedo para a gente falar em perdas produtivas importantes. Obviamente que o alerta está ligado, né? Se as chuvas não voltarem, a gente vai ter perdas no norte e no nordeste, mas é muito cedo. Então, o que a gente pode falar hoje é que o Mato Grosso, de fato, não vai atingir seu potencial. Existem problemas importantes em algumas regiões, é verdade. Tem produtor que vai perder metade da lavoura? Tem, só que o Mato Grosso é muito grande. A gente não pode pegar uma região específica e passar essa fotografia para todo o estado. Tem algumas regiões que têm um desenvolvimento bom das lavouras, então está difícil de quantificar isso no Mato Grosso ainda, né? Mas eu entendo que o viés é negativo. A gente já cortou nossa produtividade esperada para o Mato Grosso, a produção nacional frente a isso. Eu acho que novos cortes podem ocorrer, mas está difícil de quantificar ainda, né? Tem gente falando de 150, 155, 160, a gente está ainda no meio, né? Inclusive está recém acabando o plantio, se a gente for ver, né? na vírgula, está recém acabando o plantio, obviamente que tem lavouras já plantadas desde setembro, e essas a gente já pode ter uma visão um pouco melhor, mas eu acho que há uma dificuldade para quantificar o tamanho do problema no Mato Grosso. Goiás, por exemplo, já tem alguma recuperação pelas chuvas que chegaram, né? Então a gente pode tirar um pouquinho do potencial goiano, mas não muito, pelo menos eu entendo assim. Obviamente tem outros estados que a gente tem que ficar de olho, mas o grande ponto é o Mato Grosso. Eu acho que o mercado, de uma forma geral, já entende que a gente não vai ter uma safra do tamanho que poderia ser. Pode ser que a safra fique parecida com a de 2023, tá? Mas o mercado só vai precificar isso de uma forma um pouco mais real, né? Um pouco mais concreta, a partir do momento que os números se mostrarem um pouco mais concretos, né? Um pouco mais reais. E eu acho que isso só um pouquinho mais à frente, só a partir de janeiro, para a gente ver isso de uma melhor forma. Mas eu entendo que o mercado já precifica esse problema brasileiro, mas também entende que do outro lado tem isso tudo tem essa questão que eu falei. A Argentina deve colocar essas 25 milhões de toneladas a mais no mercado e, querendo ou não, fazendo a conta de produção sul-americana, que é isso que importa, não é só o Brasil, a gente deve ter mais soja. Então essa é a briga do mercado. Se bota para cima, em cima da quebra brasileira, ou se puxa para baixo em cima de uma tendência de produção argentina grande. Então é isso que o mercado está olhando hoje, mas o mercado, né, respondendo diretamente a pergunta, já entende que a produção brasileira não vai ser tudo que poderia ser. Luiz, o que mais Chicago observa nesse momento? A gente tem essa espera pelo relatório do USDA,
e a gente tem essa situação na América do Sul. Quais outros fatores constroem o cenário para o mercado internacional da soja nesse momento? Hoje, esses são os principais fatores, tá? Naturalmente, sempre quando a gente está em época de desenvolvimento de safra, tanto aqui como na América do Norte, o ponto central do mercado é esse, ó, fora algum outlier, né, que a gente possa ter, mas no momento a gente não tem, no caso da soja especificamente, porque as guerras não estão acontecendo em regiões importantes para a soja, né? Um outlier, por exemplo, que a gente teve, a guerra comercial, isso não está acontecendo, então não existe nenhum grande fator, né? Obviamente que o mercado olha para a demanda chinesa, olha para as margens na China, isso naturalmente o mercado está sempre olhando, também não é nenhuma novidade. Recentemente o mercado está olhando bastante para o câmbio, porque querendo ou não, dólar ganhando força no mercado internacional, como é o que está acontecendo nos últimos dias, de alguma forma, tira a competitividade do produto americano, né? Então tira um pouco de força do de Chicago. Mas essa volatilidade do câmbio a gente tem que continuar esperando por ela, porque existem muitas dúvidas aí com relação a quais são os rumos, né? Principalmente com relação às taxas de juros nos Estados Unidos, embora o mercado já esteja entendendo que, pelos números da economia norte-americana, o Fed não deve fazer novos aumentos tão cedo na taxa de juros, inclusive pode até cortar a partir de certo momento de 2024, mas é isso. Então o mercado basicamente olha para a definição de safra sul-americana, né, essa questão cambial e também uma questão que sempre está presente, que é a questão da demanda chinesa, mas o que está pegando mesmo é o clima aqui e a especulação em cima disso principalmente. Luiz, como é que a gente traz isso para a cena brasileira? A gente teve recentemente uma melhora dos prêmios, que foi algo que a gente, né, veio registrando aqui contigo, inclusive no Notícias Agrícolas. E que momento é esse para a formação dos nossos preços, mas mais do que isso, para os negócios que a gente ainda pode fazer, haja vistas que a gente está com a nossa comercialização ainda consideravelmente atrasada? Pois é, a gente teve agora, principalmente ao longo de novembro, um cenário um pouquinho melhor para a soja disponível e também um pouquinho melhor para a soja da safra nova, tá? Muito porque a especulação climática, né, com relação às perdas produtivas no Brasil, ela trouxe força não só para Chicago, de alguma forma, em algumas sessões, mas também para os prêmios, porque se a gente trabalha com uma produção menor no Brasil, né, o lado comprador se sente um pouco mais em risco e acaba diminuindo o seu desconto, digamos assim, porque a gente está falando de prêmio negativo, né? O prêmio melhorou um pouquinho, então isso, tanto o prêmio quanto o Chicago acabaram ajudando a formação do preço brasileiro, que subiu um pouco ao longo de novembro, mas agora, à medida que a gente está se aproximando cada vez mais da consolidação da safra brasileira, com problemas ou não, né? Obviamente, se os problemas forem maiores, isso pode impactar ainda positivamente no prêmio, mas à medida que a gente se aproxima da colheita, principalmente, a tendência é os prêmios voltarem a apontar para baixo, né? Vi de 2023, que a gente teve uma queda muito grande nos prêmios, que chegaram a bater menos 230, menos 240 em determinado momento do ano, principalmente no auge da colheita em abril, no auge da oferta, né, em abril, e isso pode se repetir, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque é uma possibilidade grande, principalmente porque a gente não está olhando só para a safra brasileira. De novo, a Argentina voltando para o jogo e colocando mais produção, isso Sim. também mexe com o prêmio de exportação no Brasil, porque o prêmio é regional, né? Não é só Brasil, tem toda a região aqui, né? Que é quem da onde vai sair a soja para exportação no mundo, para exportação para a China. Então a gente tem que entender isso, que a tendência para os prêmios ela é negativa. Para Chicago também é negativa, mas talvez não tanto pelo problema brasileiro. Talvez Chicago segure um pouquinho, suba um pouquinho a régua, mas principalmente os prêmios devem apontar para baixo a partir da colheita brasileira. Então, frente a isso, o momento, apesar da gente ter prêmios negativos ainda, os prêmios deram uma melhorada nas últimas semanas, eu entendo que o momento ainda é de oportunidade, tá? O produtor tem que entender que o risco dele pegar preços mais baixos durante a colheita brasileira é grande, né? De novo, obviamente tem que ter toda a confirmação de safra da América do Sul, principalmente da Argentina, aí, que está bastante em aberto, mas o risco é grande. Então eu acho que essas valorizações recentes que aconteceram, principalmente em novembro, né, que de alguma forma ainda estão no radar, estão segurando aí os preços, ainda traz uma oportunidade para o produtor avançar um pouco mais na comercialização, que tu mesmo colocou, está bastante atrasada frente à média. Então eu acho que o produtor está carregando muita soja, especulando com muita soja. A gente está falando de 3/4 da soja de safra nova aí, que estão na mão dos produtores, não estão protegidos, não tá protegida, e isso é muito risco. Eu acho que ele está levando muito risco para frente,
e ele poderia diminuir um pouquinho esse risco aproveitando esses momentos que o mercado vem oferecendo para ele. Agora, ele não aproveitar, Luiz, é um reflexo dessa cautela que ele tem ou dessa insegurança que ele tem por conta dessa irregularidade climática e desses problemas no campo? É só isso? Só isso já é muito? É bastante já. Não é só isso. Obviamente que ele está olhando para a conta dele, né? Para a margem dele. Né? Então tem produtores que estão com uma margem mais apertada, embora os custos tenham caído nesse ano, o preço caiu bastante também. Então tem produtor que a conta tá difícil de fechar. Então ele olha para isso também e ele tem esperança de ter preços melhores. Mas o fato é que ele não pode mais esperar a repetição daquelas margens elevadas que ele teve nos últimos 4, 5 anos, né? Nesse 2023 ele já não teve isso, então ele tem que esperar um panorama mais parecido com 2023 do que com anos anteriores, né? Daqui a pouco margens, como ele já teve de 50%, vão ser raras no Brasil. Daqui a pouco ele tem que trabalhar com margens bem mais baixas, né? Naturalmente trabalhar com margens positivas, mas baixar a régua dele para fechar a conta, porque a gente está entrando aparentemente num cenário um pouco diferente dos últimos anos, né? Que 2023 já nos mostrou ser um ano bastante diferente, e ele tem que entender que o risco dele ter uma repetição do cenário de 2023 é grande. Então eu acho que é isso que ajuda bastante ele a segurar as vendas também. Ele está com a esperança de ter uma melhora, de voltar para margens muito elevadas como ele já teve, mas o fato é que, pelo menos até o momento, no meu entendimento, o mercado está apontando para outro lado. Né? Então, mas eu acho que é principalmente isso, né? Os preços mais baixos que estão pressionando ainda as margens é o que está fazendo ele segurar aí, e principalmente frente a essa esperança de ele ter o preço um pouco melhor lá na frente, seja por problema climático no Brasil ou na Argentina, mas né, como eu falei, o cenário não está favorecendo muito isso nesse momento. Sim. Luiz, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira, é sempre bom te receber aqui para trazer análises sempre tão completas e muito lúcidas, né? Esse entendimento de que não é o que a gente está vendo da nossa janela que registra a realidade toda, né? A fotografia inteira é só um pedacinho da foto. Então, sempre bom ter as suas análises e a sua lucidez para a gente entender exatamente que momento a gente está vivendo. Obrigada mais uma vez, sempre bom ter você com a gente. Obrigado, Carla. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Luiz, até mais. Senhoras e senhores, Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, conosco nessa tarde de terça-feira para dizer, a gente tem problemas no Brasil? A gente tem problemas no Brasil. Agora, começa a entrar mais forte no radar dos traders em Chicago a possibilidade da Argentina voltar com uma safra pelo menos normal, regular em relação aos outros anos, onde nós tivemos perdas significativas. Quando o Luiz faz essa comparação aqui, é muito importante. A gente está prevendo... as consultorias, o uso das bolsas de Rosário, de Buenos Aires, algo como 48 a 50 milhões de toneladas a serem colhidas de soja na safra 23-24 da Argentina. Se a gente lembrar da última safra, pouco mais de 20 milhões de toneladas, a gente está falando de um aumento considerável de oferta vindo de lá. Não só a oferta da soja em grão, mas de derivados também. E esses derivados vão ali ocupar um lugar que foi ocupado nessa última temporada pelo Brasil. Então, esta competitividade do Brasil vai ficar um pouquinho mais ameaçada ou não tão intensa, porque a Argentina chega, ou deve chegar, claro que a gente vai ver tudo acontecer, é super El Niño, para os argentinos também, mas o El Niño costuma ser um pouco mais favorável para eles do que é para nós, e a gente vai olhar para isso. Então, Luiz Fernando Gutierrez chega com essa sinalização importante. Temos que olhar para a Argentina, o mercado está olhando para a Argentina e fazer as contas. E aí o Luiz conclui dizendo, ainda é momento de oportunidade, é momento de fazer as contas, os prêmios melhoraram, a tendência dos prêmios durante a nossa colheita é de queda, a colheita que se intensifica mesmo e chega com o grosso da colheita, né, a partir de janeiro. Então, a chance, a possibilidade do produtor pegar preços mais baixos lá adiante, ela tá no front, né? Inevitavelmente. Então, é fazer contas, olhar a sua margem, entender os seus custos de produção, saber como vai ser a sua segunda safra e participar do mercado, caso seja um momento de oportunidade para você. Então, olhar para tudo isso. E claro, semana que vem não, sexta-feira, tem relatório do uso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda e vai, naturalmente,
segundo o Luiz, fazer um corte na safra. É um corte muito expressivo? Não deve ser, mas o USDA pode te surpreender sexta-feira? Pode sim, senhor. Então a gente tem que olhar e entender que é típico do momento de mercado climático, que é o vetor central agora, né, do caminhar dos preços, esse tipo de comportamento, né? Um pouco mais lateralizado, a volatilidade presente, mas com oscilações tímidas, então nada do que você já não conheça. E para passar por isso é ter estratégia. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa terça-feira? Números na tela, a gente começa com a soja na Bolsa de Chicago. Percebam que o janeiro fecha com 13 dólares e 800 por bushel, subindo 2 pontos mais 25 ao longo do dia, um pouquinho antes do fechamento do mercado, chegou a testar novas e aceleradas baixas. A gente viu o mercado perder mais de 10 pontos nos principais vencimentos. O janeiro chegou a perder os 13, operou ali até 12,95, 12,92, voltou. A resistência nos 13 dólares é forte. Então, janeiro, a resistência não, perdão, o suporte. Janeiro, 13 dólares e 800 por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. Março, 13 dólares mais 29, subindo 2 pontos mais 75. Maio, 13,45, referência importante para a nossa safra, 3 pontos e meio de avanço. Julho, 13,53, subindo 2 pontos mais 75. Vamos checar também os preços do milho. Milho também fechando em campo positivo, 4 dólares e 68 por bushel no dezembro, 8 pontos mais 25 de alta. O março, 4 dólares e 90. O maio, 5 dólares e 1. E o julho, 5 dólares e 900 por bushel, subindo os últimos 3 contratos entre 4 e 4,75. Para concluir, os números do trigo. O trigo também fecha positivo, o dezembro se ajustando aí para sair da tela nos próximos dias, subindo 20 pontos, 6 dólares e 15. O março, 6 dólares e 30 com alta de 9 pontos e meio. O maio, 6 dólares e 43, alta de 9 pontos mais 25. E o julho, 6 dólares e 51, uma alta de 7 pontos mais 75. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua te trazendo informações importantes para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.